coleção Invisível, filme gravado em Itajuípe, tem sua pré-estreia hoje na antiga Praça da Feira. E a Web News Sul veio marcar mais um bate-papo com o diretor Bernard Tal e os envolvidos no evento. Essa é a nossa reportagem da semana. Uma mulher, mas uma mulher que fosse amante do Beto Quito. Bem, Bernard, me diga a princípio como surgiu essa ideia de produzir puramente um filme brasileiro e regional, né? Tendo como desafio a gerência de poucos recursos para a criação. A ideia veio do fato que eu cheguei no Brasil por causa dos romances de Jorge Amado. Então eu queria conhecer a região. E quando eu fui aqui, tenho meus amigos aqui da produção, que são Edivaldo Gomes e Carlos Chintomi, me acompanharam para visitar a região. E eu descobri uma realidade completamente diferente dos romances do Jorge, porque a Vassoura da Bruxa tinha passado por aqui. Eu descobri um povo com uma coragem, uma garra impressionante. Então eu resolvi procurar a maneira de contar essa história de uma maneira interessante, sabe, com uma narrativa, com suspense. E ao longo dos anos a gente viabilizou os recursos para fazer isso. E o filme aconteceu. Eu acho que no Brasil existe bastante recursos para fazer filmes. O desafio é lançar o filme e fazer que ele chegue até o público. Itajuípe. Fica no sul, ali naquela região do Cacau. Esse lugar aqui levou um baque, não foi? Foi a bruxa. Acabou com as plantações e com todo mundo. Tem pousada aqui nessa cidade? Tem. Vários artistas de renome, né, brasileiro fizeram parte desta produção. A exemplo do Valmor Chagas, e daqui a 4 dias é considerado, né, seria o aniversário dele. Como foi trabalhar com Valmor, Vladimir, entre outros artistas? Sabe, os grandes profissionais que são Vladimir e Valmor, e também a Clarice, o Franck Menezes, são pessoas que têm uma simplicidade, sabe, uma abordagem extremamente fácil. Então, acho que eles logo apreciarão a profundeza da história daqui e procuramos se ligar com o povo daqui. Acho que o que foi bastante emocionante de ver como o contato com a população aqui foi fácil, como a população contribuiu para esse filme, sabe? Eu lembro que quando a gente estava filmando na praça principal, tinha uma multidão, mas cada vez que a gente filmava, todo mundo estava ficando em silêncio e todo mundo estava comentando as tomadas, estava boa, não estava boa. Então, esse grau de cooperação é muito difícil de encontrar, sabe? Então, por isso que eu fiz questão de dedicar o prêmio do melhor filme pelo júri popular que a gente ganhou em Gramado ao povo da região Cacauera, porque esse filme não existiria sem a população. E o que mais te marcou de uma das cenas que foram feitas aqui, que houve assim de inusitado, o que mais te marcou durante esse processo de filmagem aqui em Itajuípe? Eu não posso destacar um momento especial, acho que são vários momentos, sabe, que tem claro que todas as cenas com o Valmor e esse diálogo entre Valmor e Vladimir são cenas extremamente fortes que acho que o povo vai apreciar, que vão ficar comigo o resto da minha vida, mas como eu falei, acho que tem também essa simbiose que aconteceu, essa fusão que aconteceu entre as equipes de filmagem e a população foi uma coisa linda, sabe? E também foi, a gente trabalhou com bastante artistas locais, mas também figurantes aqui. E quando a gente estava montando o filme, fiquei impressionado de ver como a qualidade, sabe, figurantes não é uma coisa fácil, hein? Às vezes você acha que em figurantes é só passar na rua, mas não é só isso, figurantes é também ficar com sua própria identidade e construir uma cenografia que seja verdadeira. E o povo daqui fez isso muito bem. Quando você vai montar um filme, claro, você tem que escolher as cenas, você não fica com todas as cenas. Eu tive bastante dificuldade para escolher essas cenas, porque todos os planos ficaram bastante lindos. Então, vários talentos, como você mesmo disse, vários talentos neste filme foram descobertos aqui em Itajuípe. Então, assim, qual o grande legado dessa obra filmística? Não, acho que a gente procurou trabalhar com atores e não atores locais. E eu
realmente queria destacar o trabalho deles, porque não é que foi trabalho ótimo, o trabalho dele é maravilhoso, como vocês vão ver na tela, mas porque também é difícil trabalhar como artista no interior da Bahia, então eu sei disso. Então são vários artistas aqui, tem a Camila Santana, tem o Jafé, tem o eu não quero esquecer ninguém, mas tem o Emiron, tem Alba, tem o Lucas, tem Edivaldo e Shin que estão fazendo uma ponta também, e o trabalho de todos é fantástico, de espontaneidade, de realidade, sabe? Então realmente acho que espero que esse filme vai dar oportunidades para esses artistas fazer outros trabalhos, porque muitas vezes se acha que só na capital ou só no sul do país se trabalha. Infelizmente ainda é o caso, mas tem que vir trabalhar no interior da Bahia e procurar essa colaboração com a classe artística local. Você quer falar com o Vassamir? Mas eu posso apresentar a filha dele, trabalho. Essa coleção vale muito mesmo. Você nem imagina o quanto ela vale. São centenas de gravuras e de desenhos. Quer um conselho? Vai embora daqui. Toque sua vida. Bem, como foi participar do Festival em Gramado e ganhar os 3 Quiquitos, trazer essa premiação? Foi muito bom, porque acho que chegou na hora certa, sabe, antes de lançar o filme. Acho que também era muito importante que o trabalho do Valmor, que nasceu no Rio Grande do Sul, foi reconhecido, mesmo se foi depois do falecimento deles. O trabalho da Clarice também foi reconhecido. Acho que o trabalho do Vladimir, que eu acho um trabalho incrível, não foi ainda reconhecido, mas vai ser, pelo menos pelo público, eu não tenho a menor dúvida. Acho que o Vladimir traz uma força nesse filme incrível. E também ganhar o prêmio do júri popular é extremamente importante, porque quando você faz um filme, especialmente esse filme que tem uma narrativa, que tem um suspenso, que tem um segredo de família, você procura o diálogo com o público, sabe? Você quer que chegue ao coração do público. Então, quando você ganha o prêmio do júri popular, você sabe que você chegou lá, sabe que tem a crítica é muito importante. Eu não quero descontar a crítica te dá uma visão do seu filme que às vezes você não percebeu imediatamente, mas o último prêmio é chegar no coração do público, fazer que o público vai assistir seu filme, que anos atrás ele fica falando do seu filme. Então acho que foi um primeiro passo importante para alcançar esse objetivo. Bem, Bernard, como é que se deu essa escolha de fazer a primeira exibição em praça pública? Esse filme é o filme da população, e o filme que eu espero que a população vai ajudar a divulgar, porque é muito importante que as pessoas vão curtir a página do filme no Facebook, vão assistir ao trailer, depois vão nas salas assistir ao filme, vão indicar o filme para os amigos dele. Isso é importantíssimo para que o filme não morra na praia. Infelizmente no cinema hoje o filme está lançado e logo vai morrer. Aí esse filme tem que viver e não vai viver sem a ajuda da população. Então eu espero que a população vai gostar do filme, vai apreciar o trabalho feito por todos nós e vai promover esse filme e fazer que ele exista há muito tempo. Ok, obrigada, Bernard. Então vamos lá, galera, curtir a primeira exibição do filme em praça pública. Eu sou a Alana Rodrigues e vocês curtiram na Web News Sul a reportagem da semana.